Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns crimes contra o patrimônio, sabe? Aqueles que talvez não sejam tão comentados quanto o furto ou o roubo. A nossa base aqui é um material jurídico bem específico, focado em 5 tipos lá do Código Penal: alteração de limites, supressão de marca em animais, o dano, introdução de animais onde não deve e a tal da apropriação indébita. Então a ideia é destrinchar isso, né? Entender o que cada um significa de verdade, o que diferencia um do outro na prática. Vamos nessa? Bom, começando então pela alteração de limites, o artigo 161. Basicamente é ir lá e mudar a cerca, o marco, para aumentar o próprio terreno, pegando um pedaço do vizinho. Mas o interessante que o material aponta é que a lei meio que coloca outras duas coisas no mesmo balaio, né? Com a mesma pena. Quais são elas mesmo? Exato. São duas situações equiparadas. A primeira é a chamada usurpação de águas. Isso é quando alguém desvia ou represa a água, tipo um córrego, um riacho, que pertence a outra pessoa, sabe? Para usar essa água para si ou para um amigo, um parente. E a segunda é o esbulho possessório. Esse é mais direto. Invadir mesmo um terreno ou até um prédio de outra pessoa. Mas não é qualquer invasão. Tem que ser com violência contra alguém ou com ameaça séria. Ah, tipo, ameaçar o dono para ele sair. Isso. Ou então, mesmo sem violência direta, se for um grupo agindo junto, mais de 2 pessoas, sabe? E a intenção tem que ser clara, tomar posse daquilo ali. E tem um detalhe importante, Ana, que o material destaca. Se for propriedade particular, essa alteração de limites e não tiver violência no meio, aí o processo só anda se a vítima for lá e registrar uma queixa formal. Senão, nada feito. Entendi. Saindo da terra e indo para os animais. O artigo 162 fala da supressão ou alteração de marca em animais. Parece simples, né? Ir lá e mudar a marca do gado de outra pessoa. Sim, a ideia é essa. Mas olha, o pulo do gato aqui é a prova. Porque, né, mexer na marca deixa um vestígio físico no bicho. Então, para comprovar esse crime, a lei exige, é obrigatório mesmo, um exame pericial, um laudo de um perito dizendo, olha, essa marca foi adulterada. Sem isso, fica muito difícil acusar alguém formalmente por esse crime específico. Ah, tá. É uma exigência técnica, então, bem diferente. Agora, mudando de figura, vamos para o dano, o artigo 163. Aqui não é pegar para si, é destruir, né? Exatamente. O verbo é destruir, inutilizar ou deteriorar. E a coisa tem que ser alheia, de outra pessoa. E não precisa ser só bem móvel, como no furto. Pode ser um imóvel também. Um muro, uma plantação, qualquer coisa. Por exemplo, se o dano é feito com violência ou ameaça grave contra a pessoa. Não só contra a coisa. Ou se usarem substância inflamável, explosivo. Claro, desde que isso não seja já um crime mais grave, tipo causar uma explosão perigosa. Entendi. Também qualifica se o dano for contra patrimônio público, da União, de Estado, município, empresa pública, autarquia, tudo isso. E por fim, se o motivo for egoísta, mesquinho, tipo vingança boba, ou se o prejuízo para a vítima for muito grande, considerável mesmo. Certo. E tem aquela observação curiosa que você mencionou antes. Pichar um muro ou monumento não entra nesse artigo 163, é isso? Correto, correto. Esse é um ponto que às vezes confunde. Pichação de prédio ou monumento urbano, isso tem uma lei específica, que é a Lei de Crimes Ambientais, lá no artigo 65. É importante separar, são coisas diferentes para a lei. Faz sentido. Bom, e falando em limites e propriedade de novo, e a introdução ou abandono de animais em propriedade alheia? O artigo 164. Colocar ou esquecer os bichos na terra do vizinho sem pedir. Pois é, mas olha só o detalhe chave aqui, que o material deixa bem claro. Esse crime só existe, só se configura, se dessa invasão dos animais resultar algum prejuízo para o dono da terra. Prejuízo, tipo o gado comeu a plantação. Exato. Ou estragou uma cerca, alguma coisa assim. Tem que ter um prejuízo comprovado. Se os animais só passearam por lá e não causaram nada, bom, pode ser chato, pode ser errado, mas não é o crime do artigo 164. Sem prejuízo, sem crime nesse caso. Entendido, tem que ter a consequência negativa. E para fechar, a famosa apropriação indébita, artigo 168. Essa sim, acho que é a que mais gera dúvida em relação ao furto. Qual a diferença essencial que a fonte traz? Olha,
A diferença é crucial e está toda na posse inicial da coisa. Na apropriação indébita, o sujeito já tem a posse ou a detenção da coisa. E é uma posse legítima no início. Como assim legítima? Alguém confiou a coisa a ele. Emprestou, deixou para guardar, para consertar, para administrar. Ele recebeu de boa fé. Aí, depois de um tempo com a coisa, ele decide: quer saber? Não vou devolver, não. Vou ficar para mim, vou vender, vou agir como se fosse o dono. Então a malandragem vem depois de já estar com o bem. Exatamente. No furto, não. No furto, o agente não tem a posse nenhuma, ele tem que subtrair. Tirar a coisa de quem tem. Na apropriação indébita, a quebra de confiança é o ponto central. A pessoa recebeu legitimamente e depois se apossou indevidamente. E a pena fica mais pesada, viu? Aumenta se a coisa foi recebida em situações de confiança ainda maior, tipo depósito necessário, sabe? Como deixar a mala no hotel, ou se a pessoa era tutor de um menor, curador de um incapaz, síndico de condomínio ou de uma massa falida, inventariante, ou se recebeu a coisa por causa do emprego, do ofício, da profissão. Pensa num mecânico que não devolve o carro, ou um advogado que fica com o dinheiro do cliente. Entendi. A responsabilidade era maior nesses casos. E o material ainda detalha aquela versão específica para a Previdência, né? O artigo 168A. Isso. A apropriação indébita previdenciária. É um crime bem específico. Deixar de repassar para a Previdência Social o dinheiro das contribuições que foram descontadas dos salários dos empregados, por exemplo. A empresa recolhe, mas não entrega para o governo. Mas aqui tem umas saídas interessantes que a lei prevê. A punição pode ser extinta, zerada, se o agente pagar tudo o que deve espontaneamente antes de começar qualquer ação fiscal para cobrar. Então se pagar antes da fiscalização chegar. Isso. Aí extingue a punibilidade. E mesmo que a fiscalização já tenha começado, se ele pagar antes da denúncia ser oferecida pelo Ministério Público e for réu primário, bons antecedentes. O juiz pode até perdoar, não aplicar pena ou aplicar só uma multa. E tem mais. Essa possibilidade de perdão ou só multa também vale se o valor da dívida for considerado baixo, segundo os critérios da própria Previdência Social. Nossa, quanta nuance, né? Então, essa nossa conversa mostrou que crime contra o patrimônio vai muito, muito além do simples pegar o que não é seu. Envolve a linha que divide terrenos, a marca no gado lá no pasto, até como se administra um bem que foi confiado a alguém, ou o dinheiro que deveria ir para a aposentadoria de todo mundo. Pois é, o fascinante é ver como a legislação tenta ser detalhista, né? Tenta cobrir as diferentes formas de prejudicar o patrimônio de alguém. Leva em conta se a pessoa já tinha a posse antes, se usou violência, que tipo de bem era, qual a relação entre as pessoas. Até a motivação pode influenciar. Fica até uma reflexão pra gente, né? Pensando no dia a dia, nessas situações comuns de emprestar algo, pedir para alguém guardar uma coisa, administrar um dinheiro que não é nosso. Onde será que fica exatamente a linha, às vezes tão tênue, entre ter a posse legítima e acabar se tornando dono do que não deveria? Algo pra gente pensar sobre confiança e responsabilidade.